tarde, amigos, boa tarde, amada igreja. Quero neste momento ler um texto da Palavra de Deus e falar um pouquinho com vocês sobre a fidelidade de Deus. Esdras capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. A fidelidade de Deus. O nosso Deus, ele é fiel. É um Deus fiel que vela pela sua palavra para cumprir. O Deus fiel. A fidelidade de Deus permanece em prol dos seus e suas promessas independente do tempo a se cumprir. Deus é fiel. No caso de Israel, cativos de Babilônia, 70 anos antes, Jeremias profetizou a liberdade do povo de Deus. E Deus levantou a Ciro para que cumprisse a palavra de Deus. Jeremias profetizou essa restauração. O Deus fiel também usa quem ele quer para o cumprimento de suas palavras. Ele cumpre, ele tem o tempo e ele usa quem ele quer para o cumprimento da sua palavra. No caso do povo de Israel, Deus usou Ciro, rei da Pérsia. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, um rei que tomou conta de um grande domínio na terra. E Deus usou esse homem para que libertasse o povo de Israel. Quando Ciro conquistou Babilônia, no seu primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro em favor do seu povo Israel. Nosso Deus é fiel. Ele está sempre pronto a nos proteger, a nos cuidar e a cumprir com a sua palavra em favor dos seus filhos. Nós estamos passando por esta quarentena. Está difícil? Está muito difícil. Principalmente em questão da igreja que não está congregando. Quando nós vemos as ovelhas, até mesmo dizendo que tem chorado a semana inteira por falta do culto. Isso dói no coração. Isso aperta o coração da gente. Mas nós sabemos que em tudo Deus tem os seus planos. Deus está contemplando. E eu creio que a fidelidade de Deus em nosso favor vai nos conceder de volta a nossa liberdade para cultuarmos ao Senhor. Deus é fiel. Quando esperamos com confiança, Deus se manifesta de alguma forma para nos ajudar, movendo pessoas ou circunstâncias em favor dos seus. Deus é fiel. Há um hino, uma estrofe de um hino que diz assim: Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Deus não ilude os seus filhos. Quando ele promete, ele cumpre. O salmista, no Salmo 57, no versículo 3 e no versículo 10, ele engrandece esta fidelidade de Deus, que não é uma fidelidade momentânea, mas é uma fidelidade eterna. É uma fidelidade que vai além das nuvens, diz a palavra de Deus. Então, amados, vamos confiar, vamos esperar a fidelidade do nosso Deus. Deus é fiel. Mas para que as suas palavras se cumpram, nós temos que também estarmos colocando diante do Senhor. Você tem orado nesta quarentena? Tem buscado a Deus? Tem se colocado na presença do Senhor como servo fiel? Deus contempla e vê o nosso culto,
a nossa adoração, que não se limita a estarmos no templo. A nossa adoração ao nosso Deus não está limitada ao templo. É gostoso, é importante, é necessário estarmos no templo, mas o nosso culto, a nossa adoração não se limita ao templo. Se limita, sim, a sermos fiéis também com o nosso Deus, que é fiel para cumprir conosco as suas promessas. Que Deus nos conceda a graça de esperarmos o momento de retornarmos para os nossos cultos. Aí sim, com bastante sede, com fome da palavra, com fome de adoração, nos prostrarmos e adorarmos ao Senhor. Aguenta firme. Temos mais um mês provavelmente pela frente. Que o mês de maio seja um mês de alegria, seja um mês de cantarmos a vitória, seja um mês de proclamarmos a fidelidade de Deus. Deus não esqueceu seu povo de maneira alguma. Ele é fiel para cumprir a sua palavra que diz que estaria conosco todos os dias, até os confins dos tempos. Deus prometeu, o Senhor Jesus disse que estaria conosco, que aonde estivesse reunido 2 ou 3, Ele estaria ali. Então, se você está na sua casa, somente você e sua esposa, ou você e seu esposo, ou você e seus filhos, você não está só. A presença de Jesus está aí. Então adore, cultue, louve, engrandeça o nome do Senhor. Em nome de Jesus, vamos aguardar a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim.
dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração.